Para a surpresa de 0 pessoas, o STF ontem, por unanimidade, aceitou a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o Daniel Silveira. Agora, o Daniel Silveira, o deputado federal Daniel Silveira, deixa de ser investigado e passa a ser réu de uma ação penal que corre no Supremo Tribunal Federal, justamente porque ele tem foro privilegiado. Aqui eu queria falar que eu já fiz um vídeo falando sobre essa prisão, o que é que eu acho da prisão e o que é que eu penso. Vou linkar aqui no card, qualquer coisa você assiste e depois volte para esse vídeo. Mas adentrando ao mérito da decisão do STF, surpresa zero que iria aceitar a denúncia. Agora o Daniel vai exercer seu direito constitucional da defesa, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, para tentar se defender. Mas já antecipo logo a decisão final. Com certeza, o STF, que é a vítima do processo, baseado na Lei de Segurança Nacional, ou seja, uma lei lá da ditadura, vai condenar o deputado. Não tenha dúvida nenhuma. Esse palpite eu faço com a maior tranquilidade do mundo, porque justamente quem vai julgar é a própria vítima. A vítima do suposto crime é que vai julgar o deputado Daniel Silveira. E aqui tem que se questionar. Se o Moro for declarado suspeito por causa das ações dele lá na Lava Jato em relação ao Lula, o STF, que é a própria vítima, vai julgar o Daniel Silveira? Não teria uma suspeição ou, no mínimo, um impedimento? Ah, Thiago, mas e nesse caso, ninguém vai julgar o deputado? O deputado vai sair impune? Não, como eu sempre falo aqui no canal, eu quero que se investigue tudo e a todos. E Daniel Silveira não seria uma exceção. Como eu já falei aqui no vídeo que eu comentei a prisão dele, ele cometeu ilícito sim e deve ser punido. Agora entendo que a prisão é desrazoável. Desrazoável pelo fato do flagrante. O STF entendeu que, enquanto o vídeo dele estava no ar, havia a possibilidade de flagrante e não havia, na minha singela opinião. Até porque, para ser considerado flagrante, tem que ser no momento ou logo depois do cometimento do crime. E nesse caso, de um vídeo postado em uma rede social, deveria ser no momento que ele posta o vídeo ou logo em seguida, não depois de algum tempo. Então, já questiono a prisão do deputado em relação ao flagrante. E aqui vale lembrar que a prisão foi referendada pela Câmara dos Deputados, ou seja, seus pares falaram que o flagrante existiu. Então, reforço o meu entendimento que a prisão foi ilegal, porque não houve flagrante, mas quero deixar claro, deve ser investigado e deve ser responsabilizado por todo o conteúdo do vídeo. E não só desse vídeo, de todos os vídeos que ele cometeu ilícito. Sim, que se investigue tudo e a todos, independente de ser de direita, de esquerda, de centro. Mas também defendo que todo investigado ou todo réu tem um devido processo legal. É um direito constitucional e, nesse caso, assim como o inquérito das fake news, a vítima, quem sofreu o crime ou ato ilícito, vai julgar o réu. E aí que eu te pergunto, como é que o juiz vai ser imparcial nesse caso? É um grande questionamento que temos que ter. E assim como teve um precedente do Moro, pode ter um precedente agora em relação ao Daniel Silveira. Mas somente para ressaltar, sou contra essa Lei de Segurança Nacional. Acho que é uma lei antiga da ditadura, mas ainda existe no ordenamento jurídico e pode ser aplicada. Então acho que antes de tudo, devemos rever essa Lei de Segurança Nacional, o Congresso deve rever essa Lei de Segurança Nacional e sim, temos que analisar esse ponto. O STF vai ser imparcial para julgar o deputado Daniel Silveira? Fica aqui o meu questionamento. Mas continuando falando no STF, agora na figura do ministro Marco Aurélio Mello, ele determinou que o governo realize o censo 2021. Vale lembrar que o censo era para ter sido realizado no passado, que é de 10 em 10 anos, mas, por causa da pandemia, foi adiado para esse ano. E agora, com a aprovação do orçamento, não restou verba para ser realizado o censo, segundo o governo. E aí veio agora o judiciário impor que o governo faça o censo. E aqui eu já deixo o primeiro questionamento. Se não tem verba, como vai fazer? Lembrando que o presidente tem que observar o teto de gasto, sob pena dele incorrer em crime de responsabilidade. E aí sim, ser um objeto de um impeachment. Começa daí. Como vai fazer o censo se não houver dinheiro? E aqui eu falo se não houver, porque é a tese que o governo utiliza. Mas se há dinheiro, tem que ser feito o censo. O segundo questionamento que eu te falo é que justamente isso deveria ter sido observado lá na Câmara dos Deputados e no Senado, quando aprovaram a lei do orçamento.
eles deveriam ter prestado atenção que esse ano tem censo. E aí sim, deixar a verba do censo lá já prevista. Mas não, prefiro ter verba orçamentária. O deputado, o senador, prefere ter a verba dele, de gabinete dele, prefere ter a reserva dele para ele utilizar na base eleitoral dele, para sim, ano que vem, que é ano de eleição, ter voto. Mas o censo, o governo que resolva. Então, na minha singela opinião, em que pese eu tenho minhas ressalvas em relação ao governo, se não há dinheiro, tem que ser observado o teto de gasto. Mas se houver, tem que fazer. Mas, além disso tudo, o STF também, quando for dar uma decisão dessa, imputando um gasto específico, determinado gasto, tem que olhar a lei orçamentária e ver que quem fez a lei orçamentária e quem aprovou é o Congresso, é o Legislativo. E cabe ao Executivo implementar a lei, ou seja, executar a lei. Lógico, tem alguma discricionalidade? Tem, mas dentro do limite de gasto. Se não há dinheiro, não há como fazer. E por fim, não poderia deixar de falar da revogação da prisão preventiva do ex-deputado, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Aqui deixou todo mundo decepcionado, todo mundo que torce por combate à corrupção, que torce pela Lava Jato, independente das ressalvas que você tenha, se houve acesso ou não houve, mas se você é contra a corrupção, com certeza, quando você leu essa notícia que o TRF4, Tribunal Regional da 4ª Região, revogou a prisão do Eduardo Cunha, com certeza teve aquele sentimento de decepção, um sentimento de desânimo, tenho certeza disso. Só que nesse caso, eu como advogado, tenho que analisar os aspectos da prisão do Eduardo Cunha, os aspectos técnicos. Ele está preso desde 2016, ou seja, no mínimo aí tem 4 anos e alguns meses, se não for 5 anos. É desrazoável, é desproporcional manter uma prisão cautelar, ou seja, não é aquela prisão já definitiva, uma prisão preventiva cautelar durante 5 anos. É sim desrazoável. Então, caberia ao judiciário já condenar ele, começar a correr o processo, condenação na primeira instância já teve, ter na segunda, e aí ver se vai para o STF ou STJ, e sim, depois de transitar de julgado, prender. Mas você manter um investigado, um réu na verdade, porque ele já foi réu, já foi até condenado, mas manter um réu em uma cautelar por 5 anos é desrazoável e uma hora ia chegar essa revogação, com certeza. E aqui, na minha singela opinião, espero agora que o TRF4 julgue os processos dele, bote em pauta os processos dele e os recursos que comece a adiantar, mandar para o STF, STJ, independente do recurso que seja, mas que comecem a diligenciar todas as ações penais contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas somente para você que ficou triste, ficou desanimado, teve aquela pontinha no coração de desânimo, te dou uma notícia. Em que pese ter havido essa revogação, determinada pelo TRF4, o Cunha é condenado e tem prisão preventiva em outro órgão. Então, ele não vai deixar de ter as medidas restritivas que ele tinha, justamente porque há outra condenação, há outra determinação de prisão cautelar. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar esses processos. Então, para você que ficou triste, há sim uma luz no final do túnel, porque em que pese haver a revogação de uma prisão, ele tem outra já determinada por outro órgão. E somente para encerrar esse vídeo, como eu falei de 3 decisões do judiciário que impactam sim nos outros poderes, seja o executivo, o legislativo, eu estava conversando com um inscrito aqui no canal, por meio dos comentários, e ele estava questionando justamente isso, esse ativismo jurídico do judiciário querer impor sua decisão, seu entendimento em relação aos outros poderes, e que isso iria ferir a harmonia e independência dos poderes prevista na Constituição Federal. Eu, como falei para ele e queria deixar aqui registrado em vídeo, entendo que devemos analisar esse aspecto por 2 viés. O primeiro, o judiciário ele se mantém inerte até que seja provocado. Ou seja, se há diversas ações questionando atos do executivo ou do legislativo, é porque alguém provocou o judiciário. Então, tem um ativismo jurídico do judiciário, legislativo? Tem, mas porque foi provocado. E o segundo aspecto é sim, se há um abuso do direito por parte do judiciário, isso é ilícito, conforme o artigo 187 do Código Civil. É aquele artigo que preconiza justamente quando você tem um direito, e nesse caso o Poder do Judiciário tem o direito de julgar, um direito de dever, porque ele não pode falar que não julga, ele deve julgar, mas é um direito dele julgar, então é um direito de dever, mas se houver um abuso, um ativismo jurídico
desacerbado é um ato ilícito também e que deve ser combatido conforme o Código Civil. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.